Boa noite! Hoje você vai acompanhar uma retrospectiva de alguns dos melhores momentos do ano aqui no Poder RS. Fique com a gente e bom programa! Olá! A Expo Inter 2023 bateu recordes de público e de negócios. 8 bilhões de reais em vendas e mais de 800 mil visitantes. Ao vivo, a subsecretária do Parque Assis Brasil, Elizabeth Cirne Lima, avalia os resultados da edição deste ano. O Poder RS está no ar para Vinhos do Mundo, onde você encontra as melhores opções de espumantes e vinhos para a sua adega. E uma das grandes responsáveis pelo sucesso da Expo Inter é a subsecretária do Parque de Exposições Assis Brasil, Elizabeth Cirne Lima. Ela participa agora do Poder RS. Olá, Beth, tudo bem? Orestes, um prazer estar contigo e com toda a audiência de vocês, a equipe técnica de apoio. Eu queria dar os parabéns para vocês pela produção da matéria que vocês reproduziram agora, que ela realmente retrata, não só fala dos números, mas retrata, realidades muito importantes. Se a gente quer aproximar o campo da cidade, a gente tem que pensar nas necessidades de diferentes grupos. E foi muito bacana o resultado, a gente ficou muito satisfeito e estamos aí com novos projetos para o ano que vem. É verdade, olha, tem tanta coisa para a gente falar da Expo Inter que eu vou lhe propor agora para a gente falar um pouquinho sobre cada um dos assuntos. E eu já tive a oportunidade de ir na Agribition lá no Canadá, acho que a senhora também teve, que é uma feira irmã aqui da Expo Inter, que é feita lá no Canadá. E ela não fica tão próximo, de cidades ali em volta, e ela recebe um público aí de 150 mil pessoas em média. É a maior feira do Canadá, que é um país que tem uma população considerável. Então, esse número aqui de visitantes, de mais de 800 mil, 818.943 pessoas. E só não bateu a marca de 900 mil pessoas porque choveu no sábado e no domingo, secretário? Senão a gente certamente teria quase 1 milhão de pessoas. E me chamou muito a atenção nessa Expo Inter o movimento no parque de segunda a sexta. Que geralmente, claro, que os finais de semana, ainda mais com tempo bom, ele atrai uma multidão ao Parque de Exposições Assis Brasil. Mas de segunda a sexta, tradicionalmente, não tem tanta gente assim, porque está todo mundo trabalhando, na escola, enfim, é mais ali uma feira de negócios. Mas esse ano não. Tinha muita gente visitando o parque. Isso também chamou a atenção da organização? Sim, chamou atenção e a gente ficou muito feliz com esse público, porque nós estamos aqui para receber o público, além de propiciar o ambiente de negócio, e ficamos muito felizes que o público veio, atendeu ao nosso convite, atendeu ao nosso chamado e veio encontrar, então, o campo na cidade. E a gente teve no primeiro sábado de abertura, que começou um dia meio encarruscado e depois ficou um dia lindo de sol, 99 mil pessoas. E é importante que esses números, Orestes, o público entenda que esse é um número de bilheteria. Além do número de bilheteria, a gente tem mais um público de convidados, de pessoas que estão trabalhando dentro do parque, que não foram computadas no número de bilheteria, mais um número grande de excursões que vêm ao parque de forma gratuita, que a gente organiza excursões escolares, e de algumas representações rurais, de algumas cooperativas que vêm ao parque. Então, esse público, Elizabeth, de 818 mil pessoas, não tem quem tinha credencial que estava trabalhando no parque, é isso? Nem as excursões? Isso. Então, podemos dizer aí que a gente bateu quase 1 milhão de pessoas na Expo Inter 2023. Porque uma vez eu já coordenei a comunicação da Expo Inter durante 3 anos, no governo lá da governadora Ieda Crucius. E a gente estimava que tinha 20 mil pessoas trabalhando no parque todos os dias. Se o parque estivesse fechado para o público externo, teriam 20 mil pessoas no parque. É por aí? Exatamente. Hoje a nossa estimativa é que chega a 30 mil pessoas, porque como cresceu, o parque cresceu, a área de exposições aumentou, o número de metros quadrados que a gente tem disponíveis hoje para os expositores é maior do que naquela ocasião. Então, hoje a gente tem mais gente trabalhando no parque, e a gente supõe aí, a gente estima, que gira em torno de 30 mil dia, Então, se você somar ao número de bilheteria, a gente bate 1 milhão de pessoas, a gente pode chegar aí a 1,1, 1,2 milhões de pessoas. E se a gente voltar para aquele número que você referiu no Canadá,
eles têm o número total de público na feira, é o que a gente tem em média por dia no parque. É verdade. Né? Então, é uma feira muito grande, os desafios para a nossa organização são muito grandes. A gente tem que prever toda uma estrutura para receber um público que é incerto, conforme o clima, conforme o tempo, né? A gente tem desafios maiores, mas a gente se preparou para receber 1,2 milhões de pessoas no parque esse ano, e por conta disso é que eu acho que as coisas fluíram tão bem. Não, a estrutura do parque é a melhor da história, né? O parque está praticamente todo pavimentado, muito organizado, a sinalização, inclusive, de Porto Alegre está lá. Durante a semana, eu vi algumas placas novas sendo colocadas ali na rodovia do parque para melhorar ainda mais a sinalização. Então, assim, em termos de infraestrutura, governo do Estado, e aí também sobre o seu comando, do secretário Giovanni Feltz, e várias secretarias que envolvem a Expo Inter, vocês estão de parabéns. La Victoria es una marca que yo fundé en Buenos Aires 25 años atrás, donde no vendo nada que yo no usaría. Y todo lo que vendemos es fabricado por nós. Las materias primas son fabricadas para nós. Aonde? Aquí en Brasil ahora. No Brasil. Ya fue bastante en Argentina, bastantes cosas en Europa. Y ahora Brasil, para mí, como siempre fue, es um país de oportunidades, que eu amo. E Brasil tem tudo. Mas a matéria-prima também vem? O Tudo. algodão, Ahora, por ejemplo, a lã, tudo é brasileiro? Eu compro lo que não tem de excelência Brasil, compro a excelência do mundo. Compro pima peruano, compro algodão egípcio, compro algunos tecidos ingleses, couro brasileiro, algunas coisas argentinas, e fabrico aqui. Mas a fábrica aqui, aonde fica a fábrica? Em Campo Bom e Novo Hamburgo. Campo Bom e Novo Hamburgo. Pessoal, para quem não conhece La Vitória, eu estou aqui com um colete, ó. Colete La Vitória. É um material de maior qualidade que existe. Não é na tua frente que eu falo isso. Todo mundo que conhece o agro, que conhece Expo Inter, sabe disso. Olha que coisa linda que é esse colete. E a qualidade, né? Sim, nós focamos na qualidade, não na quantidade. Sim. Cada ano tem uma coleção nova que é lançada na Expo Inter. Nós fazemos unicamente 8 ou 10 peças de cada artículo. 8 ou 10 peças de cada um. Esse aqui, então, só tem 8 ou 10. 8 ou 10, não lembro agora, mas não mais que 10. Então, o próximo ano é esperada a coleção nova, da mesma maneira, 8 ou 10 peças. Vamos falar agora desse evento em Livramento. O que vai acontecer lá? Parece que tem uma equipe internacional de churrasqueiros, de assadores. Sim, a nossa equipe lá em Livramento. Quando que vai ser esse evento, para deixar bem claro a data? 5 de agosto, em Santana do Livramento, na Praça Internacional. Na Praça Internacional? Na praça. Ali na fronteira? Na fronteira, pegando os dois lados, né, Uruguai e Brasil. Vai acontecer, então, o segundo festival binacional enogastronômico, que junta tanto vinho quanto a carne, que os dois países produzem muito bem. Já vou me organizar para estar lá. Tem Esse que ir. tipo de evento eu gosto de ir. É maravilhoso. Esse ano vai ser o dobro comparado ao do ano passado. Do ano passado. Ano passado foi um sucesso. E uma das atrações do evento é que vocês assam o que vocês chamam de uma carcaça. O que é assar uma carcaça? A gente assa um búfalo inteiro, né? Então ele é dividido ao meio e fica no formato de borboleta. Os dois anteriores, Sim, a costela lindo, e os posteriores. Aberto, inteiro, e é assado desse jeito. Durante quanto tempo? Uma média de 15 a 16 horas. A gente começa, então, Só na brasa. Na brasa baixa. Então ele fica numa tela, né, a 1 metro daquela brasa, com uma estrutura por cima para o calor não ir embora. E parece uma carne de panela, porque a carne desmancha. Se desmancha. A gente assou uma agora em São Borja, e eu te digo que em meia hora foi meia carcaça, e o pessoal adorou, né? Quantos quilos tem uma carcaça de búfalo? De um animal novilho, como é esse que vai vir de Rosário, da Fazenda Guará e Búfalas do Pampa, é uma média de 220 quilos a carcaça, de um animal aí de uns 450 quilos. A gente acaba tendo uns 220 quilos da carcaça com os ossos. E aproveita todas as partes ali, tem os mesmos cortes do corte bovino, Sim. É o vazio, é a picanha, é a costela. O entrecô, isso. São os mesmos cortes. Os mesmos cortes.
Mas um evento desse a gente acaba não conseguindo separar cada corte. A gente pega uma paleta e vai cortando e distribuindo, né? E como você falou, vai ser um evento para nós internacional, porque vem 4 assadores da Argentina, criadores de búfalo também assar com a gente. Vem uma equipe de gastronomia da Unicinos e vai mais a associação. Então a gente já está umas 20 pessoas para estar servindo essa carne de búfalo. Quem é que tem mais tradição em criar búfalos, em assar? São os argentinos, mais do que os uruguaios? Ai, eu não sei falar bem dos irmãos, né? Mas eu acredito... Em que pé nós estamos aqui no Rio Grande do Sul? Pelo resto do Brasil não tem muito búfalo, certo? Não, tu sabe que Pará é o estado que mais tem búfalos. Ah, é? Depois o norte, né, tem muito búfalo. São Paulo tem muita búfala leiteira. Minas também. O Rio Grande do Sul está com a média de 50 animais. Mas eu te digo que Como no assim, assado... 50 animais? 50 mil animais. 50 mil animais, tá bom? Mas eu digo que de assados gaúchos são melhores. A gente defende a nossa bandeira aqui, né? Com certeza. Mais do que os irmãos. Rio Grande do Sul melhor em tudo. Com certeza, sempre. Bom, pessoal, seguindo aqui na Expoagas, agora tem uma marca que está fazendo 70 anos e que é uma empresa super tradicional lá de Flores da Cunha, uma empresa de bebidas. Vocês sabem que eu adoro vinho e todo tipo de bebidas e trato de uma forma muito profissional, sempre com moderação. Estou aqui com o Frederico Muraro, estou falando da empresa Muraro, que está fazendo 70 anos, tem muito foco no setor supermercadista, tanto é que no ano passado eles voltaram a participar da Expoagas. Então fala um pouquinho, Frederico, da empresa, o que vocês produzem. E, bom, 70 anos, né? Tu é da terceira ou da quarta geração? Quarta geração, Orestes. Boa tarde pra ti, boa tarde a todos ali do Poder RS. Bom, nós somos realmente uma empresa muito tradicional aqui do Rio Grande do Sul, somos da Serra Gaúcha, Flores da Cunha, uma empresa que foi fundada pelo meu bisavô. Então, meu bisavô, em 1953... Como é que é o nome dele? Decidiu, o nome dele era Ernesto. Ernesto Gaetano Muraro, exatamente. E naquela época ele decidiu, enfim, empreender, né, ter seu próprio ramo, sua própria empresa e iniciando como uma vinícola, né, assim como as demais empresas da Serra Gaúcha, pela abundância, pelo tradicionalismo italiano, né, da cultura, da vitivinicultura. E ao longo dos anos ele foi percebendo que havia oportunidades para outros portfólios, outras bebidas, numa época em que as marcas internacionais nem chegavam no Brasil. Então foi se desenvolvendo todo um laboratório ali de criatividade, de produtos, que felizmente ali contamos com muita parceria de todos os supermercadistas, de todo o varejo gaúcho. Quantos produtos vocês têm hoje no portfólio de vocês? Hoje a gente construiu mais de 80 produtos ali dentro das nossas 24 marcas, né, todas aqui presentes no Rio Grande do Sul, algumas com mais de 40 anos. Olha só, pessoal, olha, uma empresa de 70 anos, lá de um imigrante italiano que veio para o Rio Grande do Sul, construiu uma empresa do zero, 80 marcas, né, 80 tipos diferentes aí de bebidas, e não ficou só no vinho, no suco de uva. Exatamente. Foi um pioneiro em desenvolver que tipo categorias de novas. Hoje a gente abrange praticamente todas as categorias, quando a gente fala em destilados, então a gente vai estar falando de cachaça, vodka, whisky, gin, bitter, rum, tequila, tudo. Todas essas mais tradicionais. E a gente gosta de inovar e apostar em algumas coisas ready to drink, absinto, coisas um pouco mais diferenciais, né? E a moda agora são os drinks, né? Tá exatamente, todo mundo tomando drinks, até porque baixa um pouco o teor alcoólico, né? Fica mais palatável. Isso. E hoje, na noite, todo mundo só toma drink. É o que nós trouxemos também como conceito do nosso stand aqui. Então, a preparação Nós vamos mostrar imagens aqui de alguns drinks que eles estão servindo na Expoagas. Nós trazemos nossos clientes, nossos amigos, para realmente um papo de bar, né? Para a gente conversar, fazer negócios. E é nesse ambiente que a gente acabou conquistando não só o Rio Grande do Sul, mas hoje a gente está com uma presença nacional, praticamente em todos os estados. E também fez um trabalho já há muito tempo desenvolvido na exportação. Hoje a gente tem orgulho de dizer que é uma empresa gaúcha presente em mais de 25 países. Mais de 25 países? 25 países. Entre a América do Sul, América Central e África, mais alguns outros países, a gente realmente hoje chega com, não todo o portfólio, mas com boa parte dele, a 25 países no mundo, né? E é um trabalho quase que silencioso, um trabalho lá como os italianos da Serra Gaúcha gostam. Muito trabalho, né? Mas mostrando a marca devagarinho, mas tenho certeza que agora só vai ampliar isso, né, Frederico? Com certeza, com certeza. A gente faz questão de levar essa bandeira do nosso estado, dos nossos produtos, da nossa tradição, né? Tradição em bebidas
nosso logotipo aqui. Então, que bom poder estar mostrando, conversando um pouquinho também, apresentando todo o nosso trabalho, aquilo que a gente faz com paixão, né? Hoje, no centro do Poder RS, temos uma jovem mulher inspiradora. Greta Paz, 31 anos, nasceu em São Paulo e foi criada no Rio Grande do Sul. Jornalista e empreendedora, em 2019, Greta foi escolhida pela revista Forbes como uma das pessoas com menos de 30 anos de maior destaque no Brasil. Com apenas 21 anos, Greta fundou sua primeira empresa, a MP4, voltada à estratégia de comunicação com foco no YouTube. 5 anos depois, criou a Eixo, empresa especializada em experiências de conteúdo para marcas. Atualmente, a empresa atua em 2 polos, em Porto Alegre e em São Paulo, e tem como clientes Unilever, 99, o Boticário, ESPN, Banco 24 Horas, John Deere, TikTok, dentre outros. Greta Paz ainda é uma voz ativa em favor do empreendedorismo feminino. Sua história legitima a influenciar por meio das suas ideias. E ela está dedicada a agir e pensar para que outras mulheres tenham protagonismo na sociedade atual. É sobre isso que vamos falar com ela hoje, no Poder RS. Boa noite, Greta. Boa noite, um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Queria começar falando um pouco desse início, né, de carreira, mas antes quero que tu fale da tua família. Quantos irmãos, né, quem são teus pais, o que eles fazem? Então, eu venho de uma família de empreendedores e talvez isso explique muito da minha trajetória mesmo. É por isso que eu sempre começo com essa pergunta, porque tem tudo a ver, né? Com certeza. Às vezes não, às vezes a gente segue o caminho completamente oposto dos nossos pais. Isso sempre tem uma explicação na psicanálise, né? Mas tu tem isso, então teus pais eram empreendedores e tu seguiu. Fala um pouquinho mais sobre eles. Então, meu pai atua na mesma área que eu, né, na publicidade, na comunicação, é engenheiro de formação, mas trabalhou sempre com publicidade, muito tempo. É o conhecido César Paz, né, meu amigo lá do Pô Inquieta, a gente conviveu muito nos últimos anos, eu e César Paz, a gente se conheceu lá no Pô Inquieta. Perfeito. E minha mãe foi muito tempo executiva de uma multinacional e depois empreendeu. Então, assim, o mundo dos negócios sempre esteve em casa, na minha família. Eu tenho uma irmã mais nova, minha irmã é artista, hoje estuda em Portugal, está fora do Brasil. E, enfim, acho que isso diz um pouco de para onde eu fui, talvez. E tu sempre quis, desde pequenininha, tu queria ser jornalista, trabalhar com comunicação, como é que é? Sim, desde muito pequena eu queria... O mundo da televisão sempre me encantou muito. E eu queria trabalhar com isso. Então, eu já sabia que eu queria fazer jornalismo, talvez com ali 10, 11 anos. E foi para, né, o rumo que eu tomei. Então, eu sou jornalista de formação. Hoje atuo muito mais dentro da área da publicidade, eu diria. Mas eu sempre falo que com um olhar de jornalista para tudo que eu faço. E o primeiro negócio, como é que surgiu? Então, o primeiro negócio, né, eu era muito jovem e eu achava que eu tinha que aprender muito para, então, empreender. Tu não estava formada ainda? Não estava formada, estava na universidade ainda. E aí, um dia, eu acabei fazendo um intercâmbio, produzindo conteúdo no meu intercâmbio e tendo, né, esse contato com audiovisual de uma maneira mais filmmaker, aquela pessoa que ela resolve tudo, né? E eu disse, nossa, tem uma oportunidade aqui para marcas produzirem seus conteúdos. Era uma época que as marcas não estavam no YouTube ainda. Hoje a gente fala que as marcas têm que estar no YouTube e já parece consenso, né? Mas naquela época não. Então, junto com mais 2 sócios, um deles o meu pai, a gente decidiu abrir a primeira empresa de conteúdo e estratégia para YouTube, que foi a MP4. E como é que o mercado recebeu? Assim, era uma empresa de jovens, né, ali, tentando trazer essa novidade para o mercado. Isso foi há uma década atrás, há Exato. 10 anos. Então, realmente, hoje é simples. Hoje todo mundo quer ter canal no YouTube, quer produzir audiovisual. Isso hoje já está na nossa rotina e muito mais na rotina das empresas. Mas há 10 anos ninguém pensava nisso. Não era assim, com certeza. Era um processo de convencimento, né? Acho que, como toda ideia inovadora, a gente tem que convencer que faz sentido. E aí, algumas marcas se convenciam. Foi uma empresa que foi super legal, assim, que durou o tempo que fazia sentido, né? Eu à frente desse negócio. E aí, depois, enfim, uma nova jornada empreendedora. Agora a gente vai entrar num assunto que tu gosta muito, tu tem falado muito nos últimos tempos, que é isso, né? A questão do papel da mulher na sociedade, principalmente nos negócios.
Então, isso, 3% apenas dos CEOs do mundo são mulheres. Tu é uma delas. Perfeito. E é um processo, né? Eu não me considerava CEO. E foi quando eu vi esse dado que eu falei, não, peraí, esse é o nome. Porque às vezes muitas mulheres até, aí a gente pode, síndrome da impostora, qualquer outro fator, mas assumem essa função, mas não se denominam CEOs, né? E mesmo sendo. Mesmo sendo. Então, quando eu vi esse dado e eu entendi que se eu me colocasse nessa cadeira, falasse sobre isso, talvez outras mulheres se enxergariam, se empoderariam e aí começariam também a entender o espaço que elas ocupam. Foi nesse momento que eu entendi, não, peraí, eu sou CEO, sim. Quanto tempo faz tu tomou essa decisão? Não, foi no início da empresa, né? Da Eixo? Da Eixo. Há 5 anos, então. Coloca a outra tela aqui, pessoal. A gente vai falar um pouco desse universo feminino das mulheres agora. E tem o Resgate História, que pode deixar um pouquinho na tela isso, que a Greta vai comentar. De onde é que surgiu isso? Na verdade, surgiu há muito tempo atrás, né? Mas vai falando um pouco aqui, lá da Primeira Guerra, então, porque tem alguns símbolos importantes no século passado. A gente olha, quando a gente vê alguns dados, e eu fui buscar muito isso para entender a origem do papel das mulheres no mercado de trabalho, eu fui entendendo que isso é histórico. E o papel que elas ocupam dentro do mercado se dá por contextos que vão, obviamente, muito além da sua competência. Então, se a gente olhar ali na Primeira Guerra que as mulheres ocuparam os postos de trabalho, é porque os homens estavam lutando, precisávamos de mulheres atuando no mercado e aí elas vão trabalhar. Mas com a crise de 1920 ali, as mulheres casadas passam a não mais poder trabalhar no mercado de trabalho e o sustento dessas mulheres passa a ser obrigação dos seus maridos. Isso é muito louco de pensar. Por quê? Porque não tinha oportunidade para todo mundo, então, né, os homens voltaram da guerra, uma grande crise. O que a gente faz? Tira as mulheres casadas como um critério aí definido. Isso explica muitas coisas que acontecem no mundo, né, e no papel da mulher no trabalho. Porque isso mostra também aquela questão que a gente vê dos maridos que não querem casar e resistem, porque era uma questão de, se eu casar, eu sou obrigado a sustentar mais uma pessoa, então eu tenho que ser muito bem-sucedido e tudo mais. E aí depois, a gente vê que, né, na Segunda Guerra, é preciso mais pessoas em batalhas e aí vão homens e mulheres. Então, esse contexto, esse papel da mulher no mercado de trabalho não é sobre competência das mulheres no mercado de trabalho, é sobre outros fatores. Eu acho que tem uma analogia com a pandemia, né? Na pandemia, a gente vê que muitas mulheres saíram do mercado para cuidar dos filhos e tudo mais. Então, acho que esse também é uma boa reflexão. Não tiveram nem escolha, né? Exatamente. O homem ou a mulher tinham que ficar em casa e, em geral, é a mulher. Por que é a mulher? Né? E em várias casas eu vi de amigos meus que foi o homem. Né, mas causa um estranhamento, né, entre quem está em volta. Eu vou pedir, pessoal, mandei aqui no grupo para a gente colocar uma imagem ali agora na tela, que é uma outra imagem, não é a sequência, porque hoje de manhã, né, eu estava aqui lendo algumas coisas para a gente conversar hoje e eu me deparei com um estudo que diz o seguinte, deixa eu pegar aqui a imagem, não sei se o pessoal já conseguiu ver a imagem aí, está ali no nosso grupo para colocar, pode encher a tela também com ela. É uma imagem diferente, tá? Eu sei que é uma imagem diferente, mas que diz o seguinte, que essa escolha das mulheres, né, essa desigualdade entre homens e mulheres, essa aqui, é um estudo, então, olha só, a desigualdade de gênero surgiu há 8.000 anos, isso é um estudo muito recente que foi descoberto, né, lá na Península Ibérica, aqui tem um pouco, né, da predominância ali dos homens, que eles eram sepultados também, eles tinham sepulturas, então descobriram que tinha muito mais sepulturas de homens do que mulheres, o que indica então que a predominância ali pelos homens em cima das mulheres surgiu mais ou menos isso há 8.000 anos. E aí tem uma historiadora que diz o seguinte, se podemos dizer que as desigualdades começaram no Neolítico, na Idade do Cobre, ou ou em qualquer outro período, isso significa que é algo cultural.
e não biologicamente determinado. É isso que a gente está falando. Então, as mulheres não nasceram para ficar em casa, para cuidar, né, do serviço doméstico. Aliás, lá os indígenas, eu sou de Santo Ângelo, da região das Missões, e os indígenas tinham uma coisa que as mulheres cuidavam do trabalho no campo, da colheita, do plantio e da colheita, porque elas eram mais hábeis, mais cuidadosas. Então elas cuidavam, né, de algo produtivo. Lá, os indígenas faziam isso. Então não tem um papel reservado para a mulher e para o homem. E acho que tu mostra um pouco isso sempre com o teu exemplo. Perfeito. Tem um livro também, Sapiens, que... É, incrível. Que fala muito sobre isso, né? Quando a gente cuidava do nosso tempo e quando o trigo passou a pautar o nosso tempo e os nossos papéis na sociedade. Então, sim, é uma questão muito cultural o papel da mulher e não diz sobre competência e tudo mais. E a gente não para refletir sobre isso, né? A gente simplesmente segue o fluxo. É uma construção social, Perfeito. A verdade é essa. E esse histórico ali que tu fez das guerras é uma construção humana entre homens e mulheres. Perfeito. E não é por maldade ou porque o homem quer subjugar. Quase sempre por uma escolha econômica. No Sapiens também tem isso, né? Sempre foi uma escolha. Primeiro a gente precisava sobreviver. E a gente foi tomando decisões assim. Quando é que a gente vai para a terceira fase lá, né, que está no Sapiens, a fase científica? É quando a gente já resolveu essa parte de sobreviver. Perfeito. Bom, aí a gente começa a pensar, a elocubrar. Então aí vem a cultura, aí vem outras necessidades. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta, Orestes da Ubra TV. Eu queria te perguntar, esse é um filme sobre vidas que não deram certo ou sobre vidas que podem ter esperança de dar certo? Eu acho que é sobre vidas que podem ter esperança de dar certo, mas vidas que foram muito magoadas, muito machucadas e que se encontram num certo momento de encruzilhada. A cidade onde eles foram felizes desapareceu, o que tem em torno são estradas de asfalto, de terra, e ali forma-se uma família improvável. Uma mulher muito forte, um homem muito fraco e um bebê. E o filme explora um pouco possibilidades poéticas, metafóricas. O bebê representa uma nova vida? O bebê é, obviamente, como sempre, a representação da esperança. Um homem e uma mulher vêm ao encontro dele e vai se pensando sobre a vida durante o filme. Eu gosto do cinema do Petros porque é dos últimos cineastas que te permitem realmente pensar sobre a vida durante a projeção. Eu sou muito fã desse tipo de cinema, no qual você tem espaço para pensar. Claro que eu adoro também os filmes de história muito amarrada, que vão te prendendo frase a frase, situações que te prendem, mas eu amo o cinema que te oferece um tabuleiro bonito, mas deixa que você jogue algumas peças. Um filme com espaços para você. E os espaços são maravilhosos, porque o Petros é um poeta e ele fotografa o filme. É isso, é um filme cheio de ares. Agora, é um filme feito pós-pandemia, na pressão da anticultura bolsonarista, de um Brasil que não sabia para onde ia. Então ele é um filme que reflete um momento pesado da nossa classe, da nossa arte, das pessoas que fazem cinema, que fazem arte e tudo. Somos nós na beira da estrada, com uma equipe reduzida, voltando a trabalhar e dizendo o que é mesmo para falar sobre nós, quem nós somos mesmo, que mulheres nós somos. Nós conquistamos o espaço das mulheres ou as mulheres ainda são abusadas? O homem médio está com coragem para guerrear ou está exausto, como o meu personagem Antônio? É isso, é uma linda pergunta poética. Eu amei o filme. Matheus, a última pergunta aqui. A tua atuação é muito madura. Ela reflete um pouco o momento da tua carreira agora. E tu está com expectativa de ganhar um Kikito presencial? Amor. Eu acho que quando a gente é selecionado aqui em Gramado, em alguns outros grandes festivais, esse já é o prêmio. O prêmio já aconteceu. Muita gente quer estar aqui. Então a seleção e os curadores são maravilhosos. Então a seleção já é o nosso prêmio.
Vamos entrar nessa pauta das escolas cívico-militares, porque ela está quente agora no momento, porque o presidente Lula quer terminar com um projeto, né, inovador. Né? Eu nem digo que é inovador, viu? Porque ele é básico, né? O senhor estudou na escola militar em Porto Alegre, que tem todos os anos uma concorrência terrível, né? É uma seleção porque muita gente quer entrar na escola militar de Porto Alegre pelo nível de educação que ela tem, pelo nível de ensino. E é isso que tentou se replicar agora por todo o Brasil, e especialmente aqui numa defesa, numa das principais bandeiras do seu mandato. O que o senhor está achando desse movimento do presidente Lula de acabar com as escolas cívico-militares? Pode pegar pesado? Pode. Um movimento irresponsável, um movimento revanchista, um movimento que só tinha uma intenção: enfraquecer uma pauta criada no governo Bolsonaro. Porque ninguém obriga nenhuma criança, Exatamente. nenhuma família a colocar seu filho numa escola cívico-militar. Exatamente. Agora, por que negar a existência? Orestes, sabe que ainda na pauta das votações, quando eu fui deputado estadual, eu criei a lei e o programa gaúcho das escolas cívico-militares. Existia uma pauta federal, que é essa que o governo federal realmente está extinguindo, mas a gente fez também o modelo gaúcho. E acredito que também, em função do modelo gaúcho das escolas militares, que a minha votação, a federal, também foi expressiva. Mas voltando na pauta deste revanchismo, ontem, na quinta-feira, né, eu sempre faço as minhas lives, as minhas entrevistas, e a gente estava comentando e conversando com algumas jovens que estudam em colégios cívico-militares do Rio Grande do Sul afora. E é unânime falar com a direção, com os pais, com os alunos, com os prefeitos. Todas as cidades que implantaram o programa cívico-militar, as escolas cívico-militares, não só estão felizes, estão vendo o resultado, como querem implantar mais. Inclusive aqui em Canoas. Já temos aqui na Escola Cívico-Militar Ícaro, já tem uma outra escola que está por vir também a ser implantada. Então não há motivo para esse tipo de atitude, uma atitude que eu chamo de irresponsável e até maldosa. Nós convidamos o ministro da Educação, Camilo Santana, à Câmara Federal, ele foi lá, eu fiz a pergunta pessoal: ministro, o senhor não pretende expandir o programa, e isso eu respeito, mas as existentes, onde já tem crianças vigentes neste programa, não, nós não vamos mexer. Mentiu. Pior é isso, não mentiu para um parlamentar ou para parlamentares, mentiu para a sociedade gaúcha. Então, é uma atitude infeliz que só prejudica as crianças, mas a notícia boa é que o programa gaúcho vai permanecer, e já em conversa com o governador de estado, Eduardo Leite... Você surpreendeu a posição do governador Eduardo Leite sobre isso? Você ficou surpreso? Não, porque a gente conversou com ele, inclusive... Seria um adversário político do governador Eduardo Leite. Como ele, na verdade, sancionou a lei de minha autoria, regulamentou, ficaria, no mínimo, estranho ele não apoiar. Então, ele não só apoiou, e aí eu tenho realmente que dar o crédito, ele apoiou, e ainda está abrindo, digamos assim, um diálogo para que sejam absorvidas as escolas do programa federal para o programa estadual, para o programa gaúcho. Então, aqui no estado ninguém vai mexer. E tem como barrar essa intenção do presidente Lula em nível federal, em nível Brasil? Eu apresentei, além da iniciativa do programa gaúcho, eu apresentei um outro projeto de lei que está tramitando na Câmara, já com centenas, já está próximo de 200 assinaturas, para que haja realmente um projeto, né, com coautorias de uma escola cívico-militar. Hoje em dia o Congresso, e ali eu vi que existe, né, o famoso Centrão. Então a gente tem que ver se a gente vai conseguir pautar com o Centrão. Os 100 deputados de direita já falaram que são todos favoráveis, existem alguns do Centrão que estão apoiando, mas vamos tentar pautar com o presidente da casa para que a gente possa avançar e aí não deixar na mão de governos. Esse programa é um programa que ele deve perdurar e deve possibilitar prefeituras, deve possibilitar, como tu bem comentou, aqueles pais que querem colocar os seus filhos no modelo cívico-militar. Bom, nós estamos falando de qualidade aqui do ensino, então é fundamental a gente falar, né, então, dessa nota máxima obtida no processo de recredenciamento que o MEC fez aqui na UBRA recentemente, entre os dias
24 e 26 de maio. Aí dos cursos, não só dos cursos online, dos cursos presenciais também. Fale um pouquinho sobre isso, Heitor. Bom, bem importante aqui fazer uma diferenciação. Nós tivemos, então, de 23 a 26 de maio, a comissão do MEC para aquilo que é o de mais importante para a universidade, que é uma avaliação de recredenciamento, né? Que vem uma comissão, são 3 avaliadores, e analisam em 5 grandes eixos se a universidade está tendo condições ou não de permanecer com o status de universidade, né? Então passa pelas suas políticas, né, de planejamento e avaliação institucional. É o momento mais tenso também do ano para a universidade. É o mais tenso, é o mais crucial, né, para ela. Se trabalha as questões do desenvolvimento institucional, né, a UBRA na relação, né, passa pelas suas políticas acadêmicas. E aí tem um sentimento, depois que sai a nota, aquilo, ufa, cumprimos a missão? Sabe que não é tanto sentimento de ufa, é um sentimento, é de uma alegria, né? Porque ufa é um alívio, né? Isso. Na verdade, nós acreditávamos que nós tínhamos potencial, nós já partimos de um 4, e nós acreditávamos que por tudo, porque isso é uma coisa interessante, a gente tem que dar evidências ao Ministério da Educação. Essa não é uma nota fabricada. Claro. É uma nota que é dada a partir de evidências. E ela não acontece da noite para o dia. Não. Ela vem sendo construída. Exatamente. E isso é muito interessante porque, à medida que nós vamos construindo os materiais, né, os drives de acesso dos avaliadores, nós vamos percebendo quanta coisa bonita nós temos feito ao longo dos últimos anos. E é interessante porque os avaliadores, na reunião de devolução, eles disseram, olha, agradeceram pela organização da universidade, por as conversas com os grandes players, aí, com os reitores, a gente percebe que é uma preocupação muito grande hoje, né? Justamente, qual é o ensino superior que nós queremos para o futuro? E penso eu, né, especialmente com o advento muito grande das tecnologias digitais, da tomada da educação à distância, tomando grande parte dos nossos alunos, né? A curva de ensino presencial e ensino à distância já mudou, né? Já mudou? Sim, hoje nós temos muito mais alunos ingressando no ensino à distância do que no ensino presencial. E isso é pós-pandemia. A pandemia acelerou isso? Bom, os consultores educacionais dizem que a pandemia, ela, de certa forma, adiantou 10 anos. Né? 10 anos daquilo que deveria acontecer. Então, a pandemia, com certeza, teve um papel preponderante digamos assim, na aceleração desta curva. Claro. Né? Eu nunca pensei em fazer um MBA EAD, porque essa troca, né, esse network, inclusive, do presencial, ele é fundamental. Mas, por causa da pandemia, eu fiz um MBA inteiro EAD. Eu nunca convivi com os meus colegas, nem depois, lá na apresentação das monografias, enfim, foi tudo online. Então, isso acelerou em 10 anos. E com essa curva agora, quanto por cento dos alunos da UBRA, nas 8 unidades que o senhor administra aqui, quanto por cento é online e quanto por cento é presencial? Os números exatamente eu não consigo te dizer, mas nós ainda temos mais alunos presenciais do que por EAD. Certo. Tá? Se nós analisarmos os grandes players de mercado... Mas estão muito próximos. Ainda não. O EAD nós temos ainda muito a crescer. Tá. Nós já fomos muito grandes no EAD. Né? Nós tivemos, então, nós estamos vivendo um outro momento. Estivemos, inclusive, até o dia de ontem com uma nova equipe de avaliadores do MEC para o recredenciamento do nosso ensino à distância, né? Que, curiosamente, em todas as nossas... A UBRA já tem uma cultura da avaliação muito interessante. Fluxo contínuo, novos cursos EAD. Então, tivemos muitos avaliadores do MEC junto conosco que puderam realmente olhar para dentro da nossa instituição, né, e verificar a qualidade do nosso ensino à distância. Isso é uma questão importante, porque a nossa proposta pedagógica, ela é para o EAD, mas é também a mesma do presencial. É uma mesma concepção pedagógica. Não tem diferença. E, inclusive, essa questão, porque hoje se questiona muito, e eu fui professor, né, a primeira disciplina do ensino à distância, eu, como professor de cultura religiosa, e um professor, Jorge Tumos, uma disciplina de metodologia científica, fomos os primeiros a tentar criar uma disciplina no formato para ser oferecida no EAD. Isso lá pelos idos de 2001, 2002. Tá? Em 2003, nós começamos a implementação dos cursos, em 2006 tivemos o credenciamento. E isso é muito interessante, porque a gente acredita também no ensino à distância como uma forma efetiva de fazer boa educação. E esse é um questionamento hoje, porque há muitas instituições que não têm um compromisso com uma proposta pedagógica realmente positiva. Eu tenho circulado muito pelas associações comerciais e industriais, dando palestras sobre o ecossistema de inovação,
E tenho sido, digamos assim, instado pelos empresários, dizendo, olha, tem muitos profissionais que têm chegado com diploma, mas que não têm demonstrado competências. E isso é uma questão que nós estamos tendo uma grande preocupação, a qualidade de ensino no ensino à distância, né? Porque o ensino à distância exige todas algumas características de autogestão da aprendizagem, claro, né? Algumas pessoas não se adequam muito a ela. De independência do próprio aluno, de autonomia, exatamente, né? E não ensino à distância, por mais que haja, né, ele não quer dizer que ele não possa ser também um ensino afetivo. Claro. Pela interação, né? Isso é muito importante, é muito caro para nós esse modelo de educação. Como melhorar a educação no Brasil? Este é o assunto do Poder RS de hoje, que tem como convidada especial uma das maiores especialistas em educação do país, a Cláudia Costin, presidente do Instituto Singularidades, é diretora do Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas e ex-diretora de Educação do Banco Mundial, professora visitante da Faculdade de Educação de Harvard e colunista do jornal Folha de São Paulo. Cláudia Costin é um dos nomes mais respeitados no Brasil na área de educação. Nos últimos dias, deu 2 palestras em Porto Alegre, uma a convite do Tribunal de Contas do Estado e outra como convidada da Grampal, o consórcio da Associação dos Municípios da Região Metropolitana da Grande Porto Alegre. Foi esta palestra, inclusive, que eu vi a Cláudia e a convidei para estar aqui no centro do Poder RS. Cláudia ainda foi secretária de Educação da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e, por um período da gestão de Geraldo Alckmin como governador de São Paulo, assumiu a Secretaria de Cultura do Estado. Também foi ministra da Administração Federal e Reforma do Estado no governo de Fernando Henrique Cardoso. Esse é só um brevíssimo currículo da nossa convidada. Boa noite, Cláudia, que está online hoje com a gente. E, Cláudia, tua formação é em Administração Pública pela FGV, com mestrado em Economia Aplicada à Administração. Quero que tu comece nos dizendo o que uma administradora faz na educação, Cláudia. Pois é. Boa noite, Orestes, boa noite a quem nos assiste. Essa é uma boa pergunta. Eu comecei a minha vida profissional como professora de educação básica. Inclusive, trabalhei por alguns anos com educação de jovens e adultos, na educação básica, e depois é que fui para a administração pública, por questões familiares e não inicialmente por uma decisão consciente, mas eu acabei me apaixonando pela educação como política pública e acabei indo atuar inicialmente como presidente do Instituto Victor Tivita, depois secretária de Educação do Rio de Janeiro, atuei no Banco Mundial como diretora global de educação, por conta desse olhar para a educação para além da sala de aula, onde eu também atuei, como política educacional. Foi um aprendizado e foi muito bom eu ter percorrido esse caminho, viu, Orestes? Mas agora está explicado, então, essa tua origem aí, principalmente na educação básica. E mais para frente aqui na nossa conversa de hoje, Cláudia, a gente vai falar muito disso, de alfabetização e também da nossa educação básica. Eu queria que antes da gente começar a entrar no assunto mesmo, né, que é como melhorar a educação aqui no país, eu queria que falasse um pouco sobre o instituto que tu é presidente, o Instituto Singularidades. O que faz esse instituto? Quem banca? Como atua no universo da educação brasileira, Cláudia? Olha, o Instituto Singularidades é uma faculdade que forma professores sem fins lucrativos, mas com uma pegada muito inovadora. O que acontece com a formação inicial de professores no Brasil? Ela é muito desvinculada da prática. Eu me lembro, inclusive, eu sou bastante velha para lembrar dos corredores da Constituinte do Darcy Ribeiro alertando que se a gente colocasse a tarefa de formar professores para as universidades e não para institutos de nível superior, como acontece em alguns países, nós correríamos o risco de formar só pesquisadores da educação e não
profissionais, porque ser professor é uma profissão bastante complexa. É muito importante a teoria, mas a teoria em diálogo com a prática. O Poder RS está de volta aqui numa sexta-feira especial, recebendo a nutricionista Vanessa Leite, a rainha do emagrecimento. Aliás, a nutricionista dos famosos. Vamos rodar aqui no nosso telão algumas das imagens da Vanessa com a Ana Hickman, com o Arnold Schwarzenegger. Daqui a pouco ela vai contar essas histórias aqui. Ela já foi capa aí de mais de 500 revistas pelo Brasil afora, também internacionais. Fala um pouco, como é que tu se tornou, Vanessa, a nutricionista dos famosos? Então, é que eu já escrevia nas revistas antes de ser nutricionista, como estagiária. Ó, tem essa dieta do corpo sexy. Isso, você já estampou capa de umas 5 revistas, ou mais até. Então tá aqui, ó, rodando algumas imagens, né, da Vanessa. Já fala antes de responder essa pergunta, o que é essa dieta do corpo sexy? Então, é que é uma dieta que ela realmente pensa nos hormônios, pensa na felicidade. Como é que se tornou a nutricionista dos famosos? Então, é que eu sempre sou metida e gosto, então eu escrevia já nas revistas. E uma vez eu trabalhava em outro lugar, assim, posso falar? Aqui, uma emissora bem importante do Rio Grande do Sul. Pode, claro. No Clique RBS, na RBS. E aí teve o Dona Festa Iguatemi e eu, já que eu escrevo para eles, faço os programas, eu quero um crachá e quero me aproximar dos famosos. Mas foi tudo ideia da minha cabeça, eu sou muito criativa. E aí peguei o crachá, fui entrevistando todo mundo. É uma tímida cara de pau. Exatamente. Pra mim não existe não, eu tento sempre. E olha, é muito difícil eu ter um não, muito difícil. E aí comecei a me aproximar, e comecei a fazer postagens, e aí disso já surgiu o programa de TV. E aí sempre vai acontecendo, e convites. O almoço com o Arnold Schwarzenegger também foi muito emocionante, porque todos os anos eu vou no congresso dele. Tu almoçou com ele? Exatamente, todos os anos eu vou no congresso. E aí, às vezes, existe um almoço especial e tem um lugar, tipo, são umas 60 pessoas que almoçam com ele. Eu fui a pessoa que sentou na mesa. Olha aqui, a dica pra quem tem crianças é que a criança, ela nasce comedora intuitiva. Ela come quando ela tá com fome e ela para de comer quando tá satisfeita. A prova disso, por exemplo, tem estudos que pegam mamadeiras mais concentradas, com mais calorias, e mamadeiras mais diluídas, com menos calorias, e dão para as crianças. A mamadeira mais concentrada, elas tomam menos, porque elas se satisfazem, e a mamadeira mais diluída, elas tomam mais. Ótimo, perfeito. Sim. Aí, qual é o problema de nós, pais, quando a gente está dando um alimento para o nosso filho? Por exemplo, a Vanessa está dando uma banana orgânica para minha filha Juliana. E aí eu ponho num pratinho bonito, corto, tô dando para ela. Quando ela virou a cabecinha pro lado, ela já não quer mais. Para de dar banana. Mas a gente insiste em dar mais banana. Cada um com a sua desculpa. Eu, como nutricionista, a banana é orgânica, olha que legal, é o fruto do dia dela. Uma outra pessoa pode pensar assim, assim eu vou conseguir ficar mais tempo sem dar outro alimento, assim ela vai dormir melhor, assim facilita na hora de limpar. Tem tanta gente passando fome, eu preciso dessa banana. Só que quando a gente insiste, a criança já começa a perder a sensação de fome e saciedade. E o que tem que fazer, então? Comer um pouco deixa. Sabe o que eu acho muito interessante? As pessoas dizem, não dá doce pra criança. Tá, realmente até os 2 anos de idade a gente não tem que dar. Mas é interessante, não fica tão assustado. Dá e observa, a criança não come o doce até o final. Se ela não tiver com as emoções, assim, né? É interessante, elas comem mais devagar, observa. Essa é uma dica preciosa, porque eu sou um dos que insiste ainda. Não, come tudo, tem que comer todo o prato de comida. E meu filho é muito magrinho, ele tem o biotipo de ser magrinho, e eu fico insistindo, até porque quero que ele fique um pouquinho mais forte, né? Mas se ele parou de comer, é porque ele está satisfeito. E muitas vezes ele diz, pai, eu estou satisfeito, eu não quero mais. Que maravilha! Então não tem que insistir. Mas assim, se ele quiser ganhar mais peso e precisar, tem algumas coisas bem bacanas que eu passo para os meus pacientes que precisam ganhar peso. O azeite de oliva, ele é ótimo, uma gordura perfeita, ajuda a absorver as vitaminas, hormônios, e ele tem bastante calorias. Então, na hora do almoço, coloca em cima 1, 2 colheres de sopa, porque isso incrementa calorias, incrementa a saúde e eles não sentem tanto. Mas então engorda azeite de oliva? Tudo engorda em excesso. Por exemplo, alface, eu digo que é livre para meus pacientes, mas eu estou acompanhando. Se meu paciente comer um caminhão de alface, que ele não vai conseguir, ele vai engordar. Então, por isso também da importância do acompanhamento. O meu acompanhamento, meus pacientes, eles fazem o diário alimentar. Eles têm que escrever tudo o que eles comem. E alguns dizem, que saco, mas é perfeito. Porque quando o paciente faz o diário, uma consulta vale 2. Eu entendo mais meu paciente, ele se entende. Só o fato de ele fazer o diário. Ele enxerga o que ele está comendo. Olha aqui,
está em Santa Cruz do Sul, no Parque da Oktoberfest, com o Schuster. Ele foi vice-campeão mundial de um esporte que eu nunca tinha visto. Para mim, isso aqui é parecido com bocha. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tem um círculo, tem algo parecido com balim e tem muita gente lá jogando alguma coisa. Enfim, quem vai explicar que é o Schuster? Como é que é o nome desse esporte, Schuster? É Eisstockschießen. Olha só. Eisstocksport, como quiser. Para nós aqui é o Stock Sport, porque é jogado no cimento, no asfalto, né? Então como é que funciona? Assim, ó, hoje aqui nós estamos jogando o individual, no caso, né? É pontuação, né? O que chega mais próximo da Dalby, que é o balim na bocha, né? Ele marca 10 pontos. Como é que é o nome aqui do balim? É Dalby. Dalby. Dalby, isso. Então tem que chegar aqui nesse círculo. Qual a pontuação? Ele mostra para nós. Tá, aqui, ó. Perto do Dalby, é isso? Perto do Dalby, que é 10. Perto do Dalby é 10. Aqui é 8, 6, 8, 6, 4 e 2. Isso. É isso. Isso. Bom, aqui a equipe que participa dos campeonatos, que leva esse esporte muito a sério, está aqui coordenando um campeonato, pessoal, da imprensa. Olha aqui quantos jornalistas tem. É o 12º. É o 12º campeonato da imprensa aqui de Santa Cruz e região. E é o maior campeonato, na verdade, que a gente tem, né, nessas 12 edições, dito pela própria organização. Né, são mais de 40 competidores. Quais são as categorias? Só masculino e feminino, é isso? É, masculino e feminino, isso mesmo. Não dá para ter uma categoria lá do pessoal de Santo Ângelo que nunca jogou? Ah, de repente sim, né? Mas é que, na verdade, só existe aqui em Santa Cruz, na verdade, né? Só aqui que se joga? É, só aqui em Santa Cruz e Lajeado. E tem uma equipe também na Bahia. E aí o Mundial joga onde? Mundial? Bom, aí depende da Federação Internacional determinar onde vai ser jogado. Mas quais são os países que mais praticam? Áustria, Alemanha e Itália. Beleza, então vamos, pessoal, vamos jogar. Eu vou mostrar aqui para vocês a competição e daqui a pouco eu vou jogar também aqui. Como é que é o nome? É difícil esse nome de pronunciar, hein? Fala de novo o nome do esporte. Eisstocksport. Eisstocksport. Isso. Olha só, aprendi. Vamos lá, vamos pro jogo. Como é que é? Aqui? Bom, pessoal, este foi um Poder RS na Estrada especial, direto aqui de Santa Cruz do Sul. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. A gente retorna amanhã com mais um Poder RS aqui na Ubra TV. Boa noite, obrigado.